Mais uma vez, Jesus não teve vez no Carnaval 2022. Ele não foi citado, lembrado, referenciado, nem tampouco homenageado por nenhuma escola de samba, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Mas aqui para nós, ali também não é lugar para se homenagear o Filho de Deus e nenhum ambiente propício para prestarmos culto de adoração ao nome do Senhor. Mas Exu, sim, Exu foi lembrado e homenageado pela escola de samba Grande Rio, que por sinal levou o prêmio, foi a campeã do Carnaval Carioca 2022. Exu é o principal orixá que é cultuado aqui no Brasil por religiões de matriz africana. Esse vídeo aqui é o segundo vídeo que eu falo sobre o assunto. Se você chegou aqui agora e diz assim, eu vou passar o vídeo porque eu já assisti esse conteúdo. Não, esse conteúdo aqui é um novo conteúdo. Eu trago umas verdades aqui para vocês, tá bom? A atriz global Paola Oliveira, ela estava vestida de pombagira e ela falou ali com muito orgulho que estava representando pombagira, que é uma versão feminina de Exu. Então, quando eu falei aqui que Jesus não foi lembrado, eu estava querendo atrair aqui a sua atenção para algo muito importante que eu vou dizer aqui agora. É que quando eles resolvem colocar Deus ou Jesus no meio do carnaval, eles colocam para denegrir a imagem do cristianismo, como fizeram em 2019. Colocaram Jesus na avenida e Jesus foi muito humilhado por Satanás, sabe? Jesus rolava pelo chão e o diabo não saía de cima de Jesus e ele apanhou muito. Jesus apanhou mais do que pandeiro no samba. Se você fosse somar todas as pancadas que os pandeiros sofreram ali naquela avenida, não daria talvez a metade da surra que Jesus levou ali na avenida. Sabemos que tudo isso aí é ficção, isso aí não faz parte da realidade, porque Jesus nunca perdeu para o diabo e nunca perderá. Olha só o que eu vou dizer, preste bem atenção aqui, eu vou falar sobre os orixás, sobre os Exus, pessoas que dizem que são demônios, outras que dizem que são espíritos do bem, né? Espíritos de luz. Eu vou dizer aqui para vocês o que a Bíblia diz. Eu vou tentar repassar aqui para vocês. Primeiro, Jesus nunca perdeu para o diabo. Quando Jesus foi tentado, ele passou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. E aí ele teve fome. O diabo olhou para Jesus e disse assim: se tu és realmente o Filho de Deus, peça para que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus olhou para o diabo e disse assim: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Jesus usou o livro do mosaico, o livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, para ele. O diabo, não satisfeito, levou Jesus assim a um lugar muito alto e disse assim: olhe, se precipite aí para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Como Jesus usou a Bíblia, agora o diabo também usou a Bíblia para Jesus, usou o livro dos Salmos para Jesus. O diabo sabe de Bíblia, sabe? Aí Jesus usou a Bíblia também, porque a gente não pode fugir da Bíblia de forma alguma. É a nossa regra de fé, de conduta, sabe? Aí Jesus disse assim: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí o diabo, não se conformando, levou ele ao pináculo do templo. E quando estava lá no pináculo do templo, mostrou todos os reinos da terra. E disse: olha, Jesus, está vendo esses reinos aí? Todos esses reinos são meus. Se você se prostrares diante de mim e me adorar, eu te darei tudo isso aqui que foi me dado. O diabo, ele é o pai da mentira. A gente deve ter muito cuidado com o diabo. Ele tá enganando as pessoas todos os dias, sabe? Às vezes as pessoas ficam entrevistando os demônios nas igrejas, dizendo assim: quem é você? Aí muitas vezes eu vi a pessoa dizer assim: eu sou Exu Caveira. O que é que você quer? Eu vim para destruir aqui esse pastor.
Não, eu vim aqui para destruir aqui esse ministério, essa família. Aí eu já vi uma vez um pastor pegando assim uma pessoa que estava possessa e disse assim, quem é você? E a pessoa disse, eu sou Exu Caveira ou Exu Esqueço. Ele disse, eu sou Marília Padilha, coisa desse tipo. Aí ele disse assim, é o pastor lá da outra igreja. Aí ele disse assim, é o pastor da outra igreja lá, é um salafrário, é um falso, eu vou destruir com aquela igreja. Ela disse, e essa aqui? Ele disse, essa aqui eu não posso não. Essa aqui eu não posso não. Por que você não pode? Não, porque aqui o povo são de Deus realmente. E o pastor lá, o outro pastor, ele disse, você está vindo de onde? Estou vindo lá da outra igreja. Então, gente, é uma confusão grande, que muita gente fica enrolando, mentindo. Tem muitas verdades, mas muitas mentiras em todos os segmentos religiosos. Viu? Em todos, na Umbanda, na Quimbanda, no catolicismo, no espiritismo, no evangelho, em todos os lugares. Em todos os lugares tem pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas que usam as coisas para o bem e que usam para o mal. Desde já eu quero dizer que eu respeito todas as religiões. Eu respeito todas as religiões de matriz africana, afro-brasileiras. Respeito, e a gente tem que respeitar mesmo, irmãos, sabe? Aí Jesus disse assim, não, Satanás, eu não vou te adorar não, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí o diabo se ausentou de Jesus por um tempo, né? Jesus venceu o diabo 3 vezes usando a palavra, usando sempre os versículos da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Jesus disse que só ao Senhor teu Deus a gente deve prestar culto, louvor e adoração. Tem uma coisa que Deus abomina e sempre abominou, é o culto e as homenagens aos outros deuses com letra minúscula. Eu quero chamar a atenção sua agora para algo muito importante. Os Exus, os orixás, são demônios ou são guias, ou são espíritos de luz que guia para o bem? Vamos lá. Quando os portugueses estavam colonizando o Brasil, eles trouxeram os negros africanos. Eles, quando chegaram aqui, não chegaram aqui somente as pessoas. Chegaram aqui entre nós as culturas, as crenças, as crendices, sabe? O misticismo religioso. Eles trouxeram tudo, mas eles, quando estavam aqui colonizando, os padres jesuítas, eles estavam aqui implantando o cristianismo. Então, para as religiões de matriz africana, aqueles guias, né, aquelas entidades não eram demônios, mas para os padres jesuítas que estavam pregando aqui o cristianismo para os índios, isso muitas vezes de uma forma, ou quase sempre de uma forma super ignorante, por força. A Bíblia diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas eles pregavam por força, inclusive muita gente pagava com a vida, né? Vocês sabem da história muito bem como é. Então, os escravos eram proibidos de terem, de exercerem, de fazerem os seus cultos aqui às suas entidades, né? Porque os padres diziam assim, olha, isso aí são demônios isso aí. Mas mesmo assim, gente, eles não conseguiram acabar com a fé dos africanos, dos escravos, que continuaram mesmo assim prestando os seus cultos às suas entidades, né? Agora veja só uma coisa, eu fico triste quando eu vejo comentários de pessoas difamando os nossos irmãos que são de outras religiões. Nós somos todos irmãos com relação à criação. Todos nós somos criaturas de Deus, né? Somos criaturas de Deus. Quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela se torna filho de Deus por adoção. Mas, numa linguagem humana, todos nós somos irmãos. E todos nós devemos nos amar e nos respeitarmos, sabe? Eu fico triste quando pessoas assim, fica dizendo, você adora o demônio, adora a Satanás, e tenho até pena. Muita gente adora aquilo que não sabe. Muita gente faz as coisas pensando que estão fazendo certo.
mas que na verdade não é como eles pensam que são. Agora vamos lá. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz, a Bíblia não sou eu. Eu não vou dar, vou dizer aqui o que a Bíblia diz, vou externar, verbalizar aqui o conceito bíblico, o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que todos os espíritos, que existem, eles um dia foram expulsos do céu, né? Onde Satanás se rebelou contra Deus e ele convenceu a vários outros espíritos, a vários outros anjos. Na verdade são todos anjos, todos anjos. Eles convenceram aos outros anjos, né, a se rebelarem contra Deus. E começou a barganhar. Ele disse: olha, se você me apoiar, estou no projeto aí de usurpar o trono dele, e aí você vai ter tal função no meu reino. Igual as campanhas, quando está se aproximando das campanhas, principalmente nos interiores, que tem aquele negócio de dizer assim: você vota em mim, e aí a secretaria é tua e tal, aquela. Entendeu? Você sabe como funciona. Lá em cima foi do mesmo jeito. Então, o Lúcifer, né? Satanás tem vários nomes, de anjo caído, de Lúcifer, de Beuzebu, enfim, são vários os nomes de Satanás. Deram o nome dele recentemente de Lúcifer, apesar de que esse nome Lúcifer não tem na Bíblia, certo? Mas ele convenceu as pessoas, aos outros anjos, a se rebelar contra Deus. Aí Deus disse: olha, não fica ninguém, desce todo mundo. Foram todos precipitados do céu à terra. Muitos deles ficaram presos em prisões eternas. São os mais violentos, sabe? São os demônios super violentos, que ele não tem o poder de descer e de fazer mal nenhum aos homens. Porém, outros milhões e milhões e milhares de milhares estão no espaço, como Paulo escrevendo aos Gálatas, né? Ele diz que eles estão nas regiões celestiais, né, da maldade. Então, eles têm o poder de descerem à terra, de fazerem com que, induzirem os homens ao erro, ao engano, de fazerem maldade, de enganar as pessoas. Então, veja só, o ufólogo, considerado um dos maiores ufólogos do mundo, o Jacques Vallée, ele é ufólogo, PhD, um astrofísico, ele é ateu. Ele quem diz, não sou eu que digo. Ele disse assim, que essa questão de anjos caídos, de espíritos, de entidades e de extraterrestres, os ETs, ele disse, são todos demônios. Ele vai com a Bíblia diz também que todos esses anjos que desceram, todos os espíritos recebem o nome de demônios. É a Bíblia que diz. O Jacques Vallée, que é ateu, astrofísico, PhD, intelectual, um dos homens mais intelectuais do mundo, né? Ele disse isso. São todos demônios. Ele é ateu, mas ele colocou todo mundo nessa escala aí, que são até os ETs, os extraterrestres, são demônios também. Então, veja só, se eu quero ganhar o meu irmão para Jesus, se eu quero mostrar Jesus para meu irmão, eu não devo espantá-lo, eu devo mostrar para ele a verdade de uma forma sem agredir, porque o que nós estamos discutindo aqui, nós estamos no campo das ideias, tá entendendo? Estamos trabalhando aqui o campo das ideias sem ignorância, sem precisar difamar um ao outro, a fé um do outro, né? Nós não podemos ficar calados ao vermos pessoas dizerem algo que a Bíblia não diz, que a Bíblia diz totalmente diferente. Assiste-nos o direito de levantarmos a bandeira do Evangelho e dizermos o que a Bíblia diz. Sabe? Não tem problema nenhum mostrarmos às pessoas a verdade. O que a Bíblia diz. Então, gente, a verdade é que muitos de nós estamos distantes de Deus. Estamos buscando Deus em deuses, onde a Bíblia diz que só existe um Deus. O apóstolo São Paulo, quando chegou na capital da Grécia, em Atenas, ele ficou surpreso com o que ele viu ali. Ele viu ali muitos altares, muitos postes levantados
nas ruas, em todo canto tinha poste com nome de deuses. Deuses para todo tipo de gosto ali em Atenas. E ali era o berço da inteligência do mundo. Os maiores filósofos são oriundos de Atenas, da Grécia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, enfim, outros e outros e outros e outros. Inclusive, Paulo discutia todos os dias com eles nas praças. E Paulo citou o nome de alguns filósofos, como Aratos, Epimênides, né? E Paulo chegou lá e disse: mas é tanto deuses aqui, esses deuses que vocês estão vendo aí, gente. Aí Paulo viu que tem um poste lá que tem uma placa com o nome assim: ao Deus desconhecido. Aí Paulo chegou lá e disse: olha, gente, eu trago um Deus novo aqui para vocês, mas é um Deus que é o verdadeiro. Aí, como assim o verdadeiro? Esse Deus desconhecido que vocês colocaram aí o nome é o Deus que eu trago para mostrar para vocês. Ele é o criador, arquiteto do universo. É o único verdadeiro, que a gente deve adorá-lo em espírito e em verdade. Aí todo dia Paulo discutia com os intelectuais na praça a respeito das divindades, das coisas de Deus, sabe? Isso aí foi uma revolução. Então, eu aconselho a todo cristão, é dever do cristão ele pregar o evangelho do jeito que ele é. Do jeito que ele é. Contanto que haja o respeito. A gente abre os olhos das pessoas. As pessoas querem enxergar se quiserem, né? Não é por força nem por violência. Às vezes a gente parece que tem pessoas que querem que as pessoas sigam na força. Não, você tem que abandonar os seus guias, você tem que abandonar os seus orixás, você tem que aceitar que é só Jesus, só Jesus. Não. Esse papel aí, gente, é do Espírito Santo de Deus e com a pessoa. A pessoa pode adorar, buscar, cultuar, referenciar quem elas quiserem. Você tem que respeitar a fé do seu próximo, a religião do seu próximo, certo? O papel nosso é de mostrar o que a Bíblia diz, porque ninguém é obrigado, ninguém pode ser obrigado a aceitar a sua fé. Tá certo? Jesus Cristo, ele disse que, a Bíblia diz que ele é o único suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. A gente sabe disso, a gente não pode obrigar as pessoas a acreditarem naquilo que a Bíblia diz. Eu acredito. Se você acredita, amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Então eu precisava fazer esse outro vídeo aqui para vocês. E é isso. Um forte abraço no coração de todos. E até a próxima, se Deus quiser.